E hoje nós vamos estar falando sobre uma série Melhores Escolhas. Fala assim para você mesmo: eu preciso escolher melhor. Agora, de verdade, quem acha que precisa escolher melhor alguma coisa na sua vida? Eu acho, gente. Eu acho que eu preciso, aumentar o meu nível de conhecimento para escolher melhor. Eu acho que eu preciso aumentar o meu nível de sensibilidade com Deus para conhecer melhor, para escolher melhor, né? Isso me faz me lembrar que por muitas vezes nós escolhemos errado. Quem já tomou uma escolha errada na vida? E quem tomou essa escolha e se deu de mal, levanta as duas mãos. Gente, só não levanta, senão eu vou mostrar aqui meu sovaco. Mas, gente, os dois. Todos nós fazemos escolhas boas e todos nós fazemos escolhas erradas. Fazemos escolhas certas e fazemos escolhas erradas. E isso tem consequências. E isso me lembra também uma história de um homem lá nos Estados Unidos, lá por volta de 1955, quem era da área da música deve saber um pouquinho dessa história que eu vou contar, mas, enfim, esse homem ele tinha feito um contrato com um cantor aí, e ele acabou vendendo o passe, né, se eu pudesse falar, o contrato desse cantor para uma como é que chama, emissora não, uma gravadora, né, da época lá, porque ele estava a fim de ganhar um dinheiro, a gravadora gostou um pouquinho lá daquele cantor, e ele vendeu ali a preço de nada quase, né, ali, entregou ali para a gravadora, e simplesmente ele acabou entregando um contrato de Elvis Presley, o rei do rock. E aquela gravadora, ela acabou ganhando muito dinheiro por causa, talvez, de uma escolha errada daquela pessoa que foi, como é que se chama o cara que é empresário, né? Empresário daquele cantor, que era o Elvis Presley, que na época ele não era conhecido e não era famoso. Jorge, o que você quer dizer com isso? Existem escolhas na nossa vida que geram consequências grandiosas para o nosso futuro. Talvez aquele empresário, se conseguisse ver lá na frente quem seria aquele cantor, talvez ele não teria entregue, pelo menos vendida ao preço que vendeu, né? E a outra gravadora conseguiu arrecadar muito dinheiro em cima do próprio Elvis Presley. E aí eu paro para pensar um pouquinho sobre a minha vida e a sua vida. Para pensar qual foi a pior escolha que você fez na vida já. Que hoje você se arrependeu dela e que você está se arrependendo, ou que você quer se arrepender, mas não conseguiu se arrepender ainda. Mas você está num processo. Pensa um pouquinho aí, 5 segundos para você pensar naquela escolha que diz assim: poxa, se eu pudesse ter voltado atrás, eu teria, mudado isso. Eu não teria escolhido aquilo, Wagner? Eu teria escolhido outra coisa, eu teria para o lado oposto daquilo. E aí a gente não pode mudar essa história. Essa história ela se torna como uma cicatriz. Ela se torna como uma marca na nossa vida que acaba servindo de história, servindo de aprendizado. E algumas pessoas conseguem curar essa ferida e outras elas levam por muito tempo. E melhores escolhas elas fazem com que nós venhamos nos dar de bem. Fala assim: esse ano... Só o lado esquerdo está falando, fala comigo assim: esse ano quero... não, estou brincando. Só que eu falei esse ano, quero paz no meu coração. Quero também, mas fala assim: esse ano eu vou me dar de bem. Só o AS falou com convicção. Agora usa aí, aquele teu ar artista, né? Eu estou vendo que tem muitos artistas aqui, tá? Pessoas que ainda não foram só descobertas, mas já são artistas, tá? Mas fala assim: esse ano eu vou me dar de bem. Agora minha pergunta: você acreditou no que você falou, ou você só repetiu o que eu disse? Existe a diferença. Você pode ter repetido o que eu disse, ou você pode ter acreditado fielmente no que você falou. E essa é a diferença de quem fala com fé ou de quem fala sem fé. Vou te dar uma oportunidade para você falar agora acreditando com tudo que você tem, tudo que você é. Fala assim: esse ano eu vou me dar de bem. E isso ainda é o quê? Ainda teve um complemento ali. Só que existem algumas histórias na Bíblia que nos falam muito. E na Bíblia está recheado de pessoas que realmente escolheram errado, Gustavo. Que realmente, Lário, trocaram gato por lebre, não é isso que se fala? E acabaram se dando de mal. E uma delas foi o rei Davi.
Rei Davi, ele conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas Rei Davi, ele iniciou um tempo na sua história do seu reinado, onde ele parou de contribuir. Ele parou de contribuir com a casa do Senhor. Ele parou de contribuir nas suas idas às guerras. E ele resolveu ficar em casa. E às vezes quando nós paramos de contribuir com a casa de Deus, quando nós paramos de contribuir com o reino de Deus, nós acabamos nos afastando de Deus. Só que Davi, ele não parou por aí. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele escolheu também continuar olhando para onde não devia. Exatamente porque ele decidiu parar de contribuir com a casa do reino de Deus, com a casa de Deus, ele passou mais tempo em casa. E por ele passar mais tempo em casa, ele olhou mais tempo para fora da sua janela, que foi quando ele viu uma formosa mulher, onde ele decidiu continuar olhando para aquela mulher e escolheu fomentar e fortalecer aquela semente de adultério dentro dele, pecado. Só que ele não parou por aí. Davi, ele escolheu ainda exatamente cometer aquele pecado. Ou seja, ele fez algo que ele sabia que Deus não aprovava. E aí eu paro para olhar para mim, para muitas dessas coisas assim, Deus, o que eu tenho escolhido no meu dia a dia? Quais são as escolhas que eu tenho vivenciado? Elas estão dentro de um padrão, elas estão aleatoriamente sendo vivenciadas. Só que após cometer o adultério, ele não somente parou nesse ponto, mas ele escolheu ainda esconder o seu pecado. Ele decidiu não confessar o seu pecado. Um escritor, certa vez, ele falou assim: um pecado em segredo na terra é um escândalo público no céu. Um pecado que eu guardo em segredo aqui para mim e que eu não consigo confessar, não consigo falar sobre, ele acaba sendo um escândalo no céu. Por quê? Porque não somente toca as pessoas ao nosso redor, mas toca a Deus. Davi, ele com essa sua escolha, ele acabou perdendo o controle da sua vida. A situação foi ficando pior, ele acabou perdendo um filho. Ele, mais na frente, acabou prejudicando várias pessoas ao redor dele. Brigas familiares, desentendimentos, guerras, fugas, medos. Davi, ele distanciou-se de Deus. O homem segundo o coração de Deus, ele se afastou do próprio Deus. Em outras palavras, ele simplesmente envergonhou o nome do Senhor. Isso aqui eu estou contando essa breve resumo da história de Davi, para você entender que toda escolha ela gera uma consequência. Toda escolha ela vai gerar o que na sua vida? E se eu quero uma mudança na minha vida, se eu quero melhores escolhas, se eu quero uma nova postura, eu preciso entender que eu preciso escolher hoje uma nova mentalidade de me enxergar o outro, enxergar as situações da vida e enxergar a Deus. Você pegou o que eu falei? Quando nós queremos mudar de vida, nós precisamos ter uma mudança de mentalidade a respeito de quem eu sou, de quem o outro é, do que as circunstâncias são e de quem Deus é na minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Será que existe algum tipo de código ou algum tipo de chave secreta que nos ajude a fazer escolhas boas, melhores escolhas diante de grandes temas e decisões? A resposta é sim, meu irmão. Existe sim um grupo de fatores, um grupo de chaves, um grupo de pensamentos que nos ajudam a tomar melhores escolhas diante de tantas situações que nos são expostas. Talvez você está aqui, você está com um problema financeiro, sério. Talvez você está aqui hoje, você está com um problema de saúde, sério. Talvez o teu relacionamento conjugal, ou seja, ou com o teu noivo, com a tua noiva, teu namorado, com teus filhos, está abalado.
Talvez você hoje está aqui e diz assim: Jorge, eu estou com um sério problema, é comigo mesmo. Eu não consigo nem me entender sequer. Eu não consigo nem me perceber direito. Eu tenho lutado, lutas constantes na minha vida. Eu não tenho conseguido decidir o que eu vou ser, o que eu quero, para onde é que eu vou, se eu não vou, se eu fico, se eu paro, se eu prossigo, se eu peço, né? Eu ensinei o meu filho quando ele tá o Joey, né? Quando ele está naqueles momentos hardcore dele, né? Que ele não quer parar, aí eu começo a fazer cócega nele, aí eu ensinei ele a falar, pedir pinico, ou então falar lobinho. Não é lobinho porque eu quis mesmo, né? Não tem nada a ver. Aí ele fala lobinho, eu faço cócega nele, né? Diz assim, então tem momentos na minha vida e na sua vida que nós estamos querendo pedir lobinho. Diz assim: Deus, eu não aguento mais o que está acontecendo comigo aqui, eu desisto, pinico, eu jogo a toalha porque eu estou cansado. Eu já tentei tantas coisas na minha vida e parece que as coisas elas só funcionam para o lado A, para o lado B, para o lado C, mas nunca para o meu lado. O que é que está acontecendo comigo? Será que existe um complô contra a minha vida? Será que o céu realmente está de bronze? Será que o Senhor está de mal comigo? O que é que está acontecendo? E na realidade, hoje eu quero passar contigo sobre algumas coisas. Na realidade, algumas constatações que a gente precisa fazer. Na realidade, eu vou poder passar contigo aqui alguns. É como se a gente fizesse o exame da situação. O exame da situação. Você está diante de um dilema, você está diante de uma problemática sua, e você diz assim: Deus, o que é que eu faço? Por onde é que eu vou? Será que isso que eu vou decidir é certo? Porque eu acho que esse é o grande problema da nossa vida, muitas vezes, né? Será que eu invisto aqui ou eu invisto ali? Será que eu pego? Já, meu irmão? Nem comecei a falar ainda. Misericórdia. Gente, então no próximo culto eu termino aqui a pregação. Mas vai tocando aí que é muito bom quando você toca. Acalma nossos corações. Mas, gente, que tipo de exames nós podemos fazer? Quais são os exames que nós podemos constatar que as nossas decisões estão indo pelo caminho certo ou indo em direção àquilo que realmente é o melhor para a minha vida, para a sua vida? Porque melhores escolhas, elas nos... Me senti agora num filme. Com aqueles... Primeiro, o exame da essência. Essência, fala comigo, essência. Quando você estiver diante de uma situação que você precisa tomar uma escolha, que você precisa decidir, é algo muito importante, você tem que fazer o exame da essência. E o exame da essência simplesmente vai responder a seguinte pergunta: isso que eu estou querendo decidir está de acordo com a Bíblia? Está de acordo com a Bíblia? Essa é a primeira pergunta para qualquer pessoa que precisa tomar uma decisão na sua vida. É interessante porque Adão, ele recebeu o direito dado por Deus de ser o primeiro líder espiritual do mundo. Porém, ele não soube lidar com muitas escolhas na vida. Pelo menos duas áreas da vida de Adão, ele não soube lidar bem. Uma foi com a parte de recursos, com aquilo que ele tinha para gerenciar. E dois, foi com a área de relacionamentos. Ele, ao invés de ajudar Eva a comer o fruto proibido, ele deveria ter ensinado Eva a seguir os caminhos do Senhor. Ao invés de ter utilizado o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal para um fim, achando que Deus estava enganando eles porque tinha algo por trás de tudo aquilo, ele não deveria ter utilizado aquele recurso. Então ele se utilizou mal de alguns recursos. Eu acho interessante uma frase que um autor do nível de liderança cristão também, o John Maxwell, ele fala o seguinte: o fracasso de Adão começou em casa. Em pouco tempo prejudicou todos os seus relacionamentos. Acompanha. Estragou o belo lugar que vivia e por fim devastou o mundo inteiro. E toda a confusão pode ser rastreada até
uma recusa covarde de liderar. Tudo porque ele escolheu não liderar. Entenda, quando eu e você fazemos o exame da essência, eu preciso ter uma base para a minha tomada de decisão. E tudo que eu estou falando para você é que talvez hoje você precisa se dar conta de que Jesus falou assim em Mateus 7: todo aquele que ouve estas minhas palavras e a põe em prática é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. A minha pergunta para você: quando você vai tomar uma decisão na sua vida, você para poder saber o que a Bíblia diz a respeito disso? Porque a Bíblia é o maior livro de todos os tempos, que traz de A a Z todos os assuntos inimagináveis que você puder aqui criar. Existe algo na Bíblia falando, explicando desde um divórcio, falando sobre a perda de um familiar, indo para o casamento, para o cuidar das finanças, passando pelo ministério, passando pelo trabalho, passando por toda a área sexual, passa por tudo, gente, tudo. A minha pergunta é: as suas decisões, elas estão sendo pautadas em que ou em quem? Porque nós seres humanos somos muito bons, sabe o que? Em reclamar. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Nós somos muito bons em reclamar, Diego. Quando a coisa não dá certo, aí nós logo falamos: Deus, não é não, Samanta? Deus, cadê tu, Deus? Você me abandonaste. Usa até melhor o português, né, Fernanda? Tu me abandonaste. Para dizer que está certo. Que a gente não pode perder, né? Nem para Deus. Gente, como é que eu posso querer ser o sábio dos sábios se tudo que eu vou decidir não passa por alguém maior do que eu? Na multidão dos conselheiros aí há sabedoria. E Deus talvez esteja falando para você assim: ei, tu quer errar menos, tu quer acertar mais, tu quer escolhas melhores na sua vida? Então faz o exame da essência. Procura no fundo da tua decisão onde é que existe um respaldo bíblico para isso. Ah não, porque vamos para o segundo exame. Segundo exame que eu quero que você aprenda a fazer é o exame do espelho. Fala comigo assim: espelho. No exame do espelho, você vai olhar para dentro de você e vai dizer: cara, isso aqui é consistente com o que eu acredito? Isso está dentro dos meus valores como ser humano? Isso aqui está dentro do que eu vejo que é real, a forma como eu acredito? Ou seja, se outras pessoas descobrissem o que eu estou decidindo, o que você está decidindo, você ficaria tranquilo? Se aquilo que você quer decidir, aquilo que você quer fazer, fosse exposto para o teu nível de amigos, você ficaria na paz? Se aquilo que você está propondo para outra pessoa é uma coisa realmente boa, ou se outras pessoas ouvissem a tua proposta, ficariam de cara contigo? E se você soubesse que Deus estava diante de você, nessa sua escolha, nessa sua decisão, você sentiria vergonha? Entenda, gente, isso aqui é um processo que é um processo de crescimento meu e seu. Nós precisamos fazer isso. Tiago 4,17 fala assim: aquele pois que sabe que deve fazer o bem e não faz, peca. É interessante porque a gente só pensa que pecado é o quê? Roubar, matar, mentir, adulterar. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Quem está aqui diz sim. Amém. Quem não está diz não. Ah, glória a Deus. Incrível como nós achamos que
somente o pecado são aquelas coisas já estigmatizadas como muito ruins. Mas somente o fato de eu não fazer o que é certo, eu já começo a pecar. Se eu sei que eu posso ajudar aquela pessoa e eu não ajudo, já estou no erro. Gente, isso são valores. Isso são crenças. E a minha pergunta para você é: qual é a sua crença? É tão interessante porque cada um tem aquele ditado, né? Que cada cabeça um juiz. Não é isso? Não é esse ditado? Alguém está aqui? Cada cabeça uma sentença. Não, juiz não é uma sentença. E aí, o que é que você diria sobre vir à igreja e não vir à igreja? O que é que você pensa sobre isso? Vou quando dá, vou quando não dá. Entenda, sem julgamentos aqui, tá, gente? É só pensamentos. O que é que você diria sobre, por exemplo, dizer assim: Jesus Cristo, Ele é um dos caminhos que leva à salvação? É uma crença, sim ou não? Sim, é uma crença de alguém. Não é a minha. Eu creio que Jesus Cristo, Ele é o único caminho. Qual é a crença da gente com relação às finanças dentro da igreja? Qual é a nossa crença sobre dízimo e oferta? É aquilo que eu acho que é? Ou é aquilo que a Bíblia fala que é? Eu quero continuar acreditando naquilo que eu acho que é? Ou eu vou procurar na palavra o que a Bíblia fala sobre isso? O terceiro exame que eu quero falar com você é o exame da fronteira. Então, o primeiro exame que eu falei contigo foi o exame da essência. O segundo foi o exame do espelho. O terceiro, o exame da fronteira. E no exame da fronteira, a gente se pergunta a seguinte questão: isso que eu estou decidindo vai afetar quem mais ao meu redor? Nós somos tendenciosos a tomar escolhas egocêntricas, egoístas e vaidosas. Tá bom para mim que o outro se vire. Deu certo para mim, morreu. Tô feliz da vida. As escolhas na realidade, e aí eu me lembro também de uma história de uma pessoa que comentou certa vez que ele conheceu uma pessoa na igreja, que era um homem, né, casado, e esse homem contou para ele, né, dizendo assim, que todos os dias que ele acordava, ele tinha duas perguntas que ele fazia para Deus, bem simples. A primeira pergunta era: como eu posso te servir hoje, Senhor? E a segunda pergunta era: como eu posso servir minha esposa hoje, Senhor? As mulheres que gostaram da segunda pergunta, digam glória a Deus. As mulheres perderam a última oportunidade de falar para os maridos fazer essa pergunta. Mas enfim, como é que as minhas decisões diárias elas vão afetar as pessoas ao meu redor? O seu ciclo de amigos, os seus familiares. Como é que essas decisões elas vão estar impactando a tua vizinhança? Como é que essas decisões elas vão começar a impactar as pessoas dentro da igreja, dentro da tua nuvem? Ei, o que é que nós estamos decidindo hoje? Eu achei interessante uma pessoa que escreveu o seguinte: se você quer uma receita para uma vida miserável, pense principalmente em você ao tomar decisões. Como posso me beneficiar nisso? Mas se você quer uma vida de muito mais alegria e felicidade, pense principalmente nos outros. Eu achei fantástica essa frase. Porque certo dia eu aprendi isso, gente. Eu aprendi que a minha maior liberdade e o meu maior crescimento como pessoa, como homem de Deus e ver um progresso na minha vida, gente, isso aqui eu vou falar para vocês sem medo de errar algum. A minha vida, ela começou a ter uma guinada de transformação em Cristo Jesus quando eu parei de pensar mais em mim. Entenda, não é esquecer de mim.
Mas foi quando eu coloquei o outro em uma posição de tão grande importância. Como eu poderia servir o outro, como eu poderia amar a outra pessoa, como é que eu poderia ser um canal de Deus para outra pessoa, como é que eu poderia aconselhar aquela pessoa, como é que eu poderia ser um melhor psicólogo para aquela pessoa, como é que eu poderia ser uma pessoa de maior influência na vida daquela pessoa, como é que minhas decisões poderiam impactar de forma positiva cada um de vocês. E tudo isso começou a gerar na minha vida um pensamento completamente diferente, porque as pessoas às vezes estão vivendo em extrema ansiedade na vida, porque elas estão tentando conseguir tudo em um tempo hábil para elas, naquele período de tempo curto, quando não existe poder para fazer e realizar aquilo. E eu estou falando de uma ansiedade perigosa, não estou falando da ansiedade normal da vida. Mas quando eu parei e eu mudei essa minha mentalidade, gente, não é como se eu ficasse despreocupado comigo, não é isso. Mas eu tenho tanta certeza que Deus está no controle da minha vida. Eu tenho tanta certeza que Deus está todo o tempo velando a minha vida e olhando pela minha vida, que eu consigo descansar sobre coisas da minha própria vida e consigo dedicar a atenção sobre aquilo que é da vida do outro e abençoar a vida do outro. Eu não sei se isso faz sentido para ti, mas as decisões e as escolhas que nós vamos tomar hoje, elas vão impactar profundamente a nossa vida no futuro. Por último, gente, o teste da bênção. Essa escolha que eu estou fazendo hoje, que eu quero fazer isso, que eu quero decidir hoje, ela é benéfica ou maléfica? Essa escolha que eu estou fazendo hoje, que eu me proponho hoje a fazer, ela tem um cunho de bondade, de valor, ou ela de alguma forma ela destrói, inibe, apaga alguém? Eu gosto muito de uma versão da Bíblia que fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, mas nem tudo é benéfico, nem tudo é construtivo. E a questão aqui, ela está entre dois valores. Pode pegar o púlpito aqui para mim. Entre duas questões. Olha aqui para mim, gente. Quando eu vou escolher algo na minha vida, eu preciso entender se esse algo ele é benéfico. Só que existe um pequeno detalhe. Às vezes existe algo que é bom e algo que é de Deus para mim. Olha a diferença. Existem coisas que nós vamos nos deparar, situações. Olha, se eu investir aqui, eu vou falar de uma coisa mais matemática, eu acho que é mais claro para todo mundo entender. Se eu investir aqui nessa, eu nem sei fazer isso, mas se eu investir aqui nessa bolsa aqui, tá certo? Eu vou ter uma rentabilidade aí de 50%. É bom ou é ruim 50%? É bom, não é? É bom demais, né? Só que existe um detalhe. Talvez esse aqui seja o bom, mas talvez Deus esteja propondo para você uma rentabilidade de 25%, 30%, mas com paz, mas com alegria. E às vezes nós somos tentados a ficar com o bom. Por quê? Porque aparentemente é a melhor da situação. O teu maior inimigo nunca vai ser o ruim. O teu maior inimigo sempre vai ser aquilo que é parecido com o que você precisa. Porque é na semelhança
que eu e você somos enganados. Não é na diferença. A diferença gritante, ela já na cara, já está óbvio. Mas é na semelhança que nós podemos perder o time, o pace. É exatamente quando eu e você não conseguimos perceber tanto. Por isso, meu irmão, eu quero te convidar hoje a você entregar a Deus as decisões da sua vida. Porque você pode ser o maior estrategista que existe. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Você pode ter o QI lá em cima. Você pode ter sentado e ter terminado sua faculdade em Harvard, em Oxford. Mas se você não tiver o direcionamento de Deus, você tem a probabilidade gigantesca de quebrar a cara. Porque existem coisas aqui na terra que elas se camuflam com o bem. E somente aquele que é espiritual, ele consegue discernir o que é espiritual. Quem é da carne, discerne as coisas para a carne. Mas quem é do Espírito, discerne as coisas do Espírito para a vida eterna. Por isso, nesse momento, fecha teus olhos. E eu queria que você pensasse aí realmente naquilo que você precisa talvez decidir na sua vida. Escolhas que você precisa fazer. Decisões que você precisa tomar. Eu queria que você nesse momento você começasse a conversar a Deus. Deus, eu não sei o que fazer. Mas eu preciso da tua luz. Eu preciso do teu toque. Eu preciso ser iluminado por ti para que eu possa ver o caminho, para que eu possa compreender a jornada que eu sigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro, Deus, Pai, por um ampliar de mentalidade, Deus. Que o espiritual se torne mais forte que o mental. Deus, que a conexão com a Tua Palavra se torne mais forte, Deus, do que as estratégias. Deus, eu oro, Deus, para que nessa noite o Senhor possa derramar, Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, Deus, do Teu favor, Deus, que o Senhor possa ministrar o coração dos meus irmãos aqui, minhas irmãs, Pai, para que eles possam ouvir através da Tua Escritura, através, Deus, de olhar para dentro de si e se conectar com aquilo que é verdadeiro. Deus, avaliando, Deus, e fazendo aquele exame, como é que as pessoas são tocadas, como elas são mexidas com esse tipo de decisão, Deus. Identificando, Deus, se essas decisões elas são benéficas, ou se elas vão trazer valores, cura e transformações. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Deus, por escolhas melhores. Deus, eu oro, Deus, Pai, para um ano de 2023 cheio da Tua presença. Deus, eu oro, Deus, fica de pé, querido, nesse momento. Deus, eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, para que o Teu milagre, Deus, venha acontecer. Eu oro, Deus, Pai, para que cada pessoa aqui, Deus, venha receber da Tua vida, Deus, do Teu amor, Deus, do Teu favor. Enche, Deus, Pai, enche, Deus, com os pensamentos retos, Deus, enche, Deus, com os pensamentos bondosos, Deus, Pai, enche, Deus, com os pensamentos virtuosos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Deus, para que o Teu milagre venha, Deus, venha sobre a vida de cada família, de cada homem, de cada mulher, de cada pessoa aqui envolvida, Deus. Oh Jesus, oh Jesus, enche, Deus, enche, Deus, enche, Deus, com Teu Espírito, Deus, e nos ajuda, Deus, a caminhar nesse 2023, tomando, Deus, as melhores escolhas, Deus, que possamos ter, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. E assim, gente, a melhor das escolhas que a gente pode fazer hoje é entregar a vida a Jesus. É a partir dessa escolha que tudo acontece. Não é sobre fazer parte de uma religião ou de uma igreja A, B ou C, não é.
mas é a intimidade que você tem com Deus começa a partir de uma oração, chamando Ele para ser o teu Senhor e o teu Salvador. Então feche teus olhos nesse momento. Eu quero dar a oportunidade para você que está aqui. Então, se você está aqui, você quer dizer, Jorge, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje, ou então eu quero voltar aos caminhos de Jesus porque eu estava distante. Levanta a tua mão esquerda, que é do coração, para eu poder orar por ti, para orar pela tua vida. Amém, meu irmão, glória a Deus. Quem mais? Amém, meu irmão, glória a Deus. É a melhor decisão que você faz na vida é essa, meu irmão. Enquanto você ficar lutando contra você mesmo, lutando com alguma coisa dentro de você, você não consegue caminhar. Tem mais alguém que quer fazer essa oração hoje? Amém, amém. Fecha teus olhos aí. Repete essa oração que diz assim: Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu escolho, eu decido te escolher, porque o Senhor me amou primeiro. Eu te entrego hoje o meu coração, a minha mente e todo o meu ser, te confessando como meu único Senhor e Salvador. Por isso entra na minha vida e muda a minha história, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém.